ao banheiro. E tinha um rapaz que ele toma conta do churrasco lá, né? Ele trabalha na parte do churrasco. Mas ele estava cantando tão alto dentro do restaurante que eu falei, gente, esse rapaz está alegre. Ele está muito alegre. A alegria dele está extravasando dentro do restaurante. É o restaurante ali em Bom Despacho, né? E eu entrei, fui no banheiro, Jason, e voltei. Só que ele olhou na minha camisa atrás, que a camisa atrás, ela tem um emblema de Chama Viva. Fala, obra missionária Chama Viva. Aí, a hora que eu passei, eu falei para ele, você está alegre, hein? Eu mexi com ele. Falei, você está alegre? Ele pegou e falou assim, você é missionário? Eu falei, não, eu sou pastor, né? Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Mas na hora que eu falei para ele que eu era pastor, na hora, né? Ele estava com o rádio ligado, alto, Jason, ele falou, já desligou. Ele falou, pastor, vem aqui agora. Você tem que orar para mim. Você não pode sair do restaurante sem orar para mim. Fez eu ir lá na churrascaria, né, onde ele trabalha lá. Fui lá, né, e orei para ele. Eu falei, quem está alegre, canta louvor. Eu falei, você conhece a palavra, hein? Porque na hora que você me olhou e viu, né, e eu falei, eu sou da Assembleia de Deus, na hora você já caiu um temor no seu coração. A igreja, irmãos, é lugar de você vir fazer um tratamento da sua alma. Você vem para a igreja para tratar a alma. Você vem aqui, irmão, você entra com o seu corpinho, trazendo a sua alma, né, e com o seu espírito. E você entra nessa casa aqui para sofrer um processo do trabalho, da obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo quer fazer a obra. A obra é do Espírito Santo e de mais ninguém. Ele não divide a obra dele com ninguém. E ele só trabalha através da palavra de Jesus. A obra do Espírito Santo e a palavra é de Jesus. E quando você vem com o coração alegre, irmãos, é mais fácil do Espírito Santo poder operar, convencer você. Jesus, ele falou para os fariseus, né? Os fariseus estavam ali, ele falou assim, ó, eu vou deixar para vocês, nós vamos resumir o assunto aqui, vocês gostam muito de Moisés, e vocês gostam demais da lei dele, mas eu vou resumir as leis dele em 2 mandamentos, e os 2 mandamentos que eu vou resumir a lei dele, é que você tem que amar a Deus, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. O segundo, amarás o teu próximo, como você ama você mesmo. Mas o primeiro, irmãos, você tem que amar a Deus. O que você está fazendo aqui nessa noite? Por que você veio aqui num culto nessa noite? Ela viu no Instagram o Jason. E ela quis ver com os próprios olhos e conhecer o Jason. Irmãos, quem trouxe ela aqui foi o Espírito Santo. Quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não te trazer, você não vem. E ele usou o meio de atrair você para poder vir aqui nessa noite. Por quê? Porque ele quer operar na sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer realizar, irmãos, a obra que ele quer, fazer uma casa abençoada, uma casa linda, para ele poder morar, para a glória de Deus ser derramada nessa casa, né? Para essa casa estar cheia da glória de Deus. Então, irmãos, quando você vem para esse culto, você vem para cá, para esse culto com um propósito. Você vem tratar a alma, você vem tratar as vontades, você vem tratar os desejos, você vem tratar os pensamentos. E nessa casa, irmão, o Espírito Santo, ele usa o anjo, o mensageiro da igreja. E o mensageiro da igreja traz a palavra para o teu coração. Para você poder ter vida. Para você poder ter o que, irmãos? Vida. Jesus falou assim, ó, que a palavra dele, ela é espírito e ela é vida. A palavra dele, irmãos, é espírito e é
vida, ela gera vida. Foi por isso que Jesus falou assim, ó, quando você andar pelo caminho, conhecer a verdade, você vai ter vida. Quando você andar no caminho e conhecer a verdade, você vai ter vida, porque senão não tem jeito de você chegar no Pai. Ninguém vai ao Pai. Se não for por quem? Pela palavra da vida. E nessa noite, nós viemos aqui para ouvir o quê? A palavra da vida. Olha, nós acordamos hoje, né, Marcelo? Eu acordei 3, falei para o Marcelo, vou pegar o celular 3h30, né, Marcelo? E aí, irmãos, né? Mas me deu uma dor tão forte que eu falei, acho que eu vou ter que cancelar essa viagem, que eu não estou aguentando. Tanta dor no nervo ciático aqui na coluna, eu falei, eu vou para o hospital, né? Pensei comigo, Marcelo. Falei, o negócio está doendo e está doendo demais, eu vou ter que andar 800 quilômetros. Como que eu vou dirigir 800 quilômetros para chegar aqui? Mas eu pensava assim, mas eu tenho um compromisso lá. Que era um compromisso de trazer o que eu estou trazendo lá para a Veredinha, né? E nós ia vir aqui, ele ia vir pregar domingo aqui, né? Nós tínhamos um compromisso. Eu falei, eu vou pela fé. E eu montei nesse carro pela fé, viu, irmãos? Eu vim pela fé, né? Graças a Deus, irmão, ó, não tive dor, né? De lá até aqui. Eu não entendo o que aconteceu, foi um milagre, né? Mas foi pela fé. Então, irmãos, a gente viajou, chegou aqui 4h30 da tarde, né? E graças a Deus, irmãos, a gente está aqui para poder estar participando dessa celebração. Esse culto nessa noite é uma celebração de louvor e adoração a Jesus, que eu vim ofertar e você também veio. E nós estamos juntos aqui, irmãos, para poder, né, ouvir a palavra de Deus, né? Os irmãos gostam de ler a Bíblia, irmãos? Hã? Deixa eu perguntar, os irmãos gostam de ler a Bíblia? Hã? Porque geralmente, irmãos, os irmãos falam assim, eu não gosto de ler muito, pastor. Gosta de ver o Facebook, né? O Instagram. É mais fácil ouvir o pregador pregando. Mas, irmãos, quando você abre a Bíblia, e a Bíblia aberta, é Deus falando com você. É no seu particular. É o seu particular com Ele. Quando você abre a Bíblia, é porque Ele quer falar com você. E Ele vai falar através do quê? Da palavra dEle. E Ele vai usar o Espírito Santo para você abrir a palavra e ela trazer a revelação para o seu coração. Então, irmãos, tem um versículo aqui na carta que Paulo escreveu aos Coríntios que fala assim, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ó, mas o que profetiza fala aos homens. E qual que é o papel dele, irmãos? Exortar, consolar e edificar. Então a profecia, irmãos, ó, essa aqui é a revelação da profecia de Deus para o seu coração. Então, quando a gente vai profetizar, nós vamos falar segundo aos homens. E o papel que ela tem, irmãos, nessa noite, às vezes ela veio te consolar. Às vezes ela veio te exortar. E às vezes ela veio para trazer o quê? Edificação. É a obra de quem, irmão? Do Espírito Santo. Amém? Irmão, vamos abrir a Bíblia, lá na carta aos Hebreus. O que eu recebi do Senhor, eu vou entregar para os irmãos. Eu estou assim, viu, Jason? Irmãos, a gente lê, e aí a gente recebe. E a gente recebe, e a gente compartilha com os irmãos. Nessa noite, irmãos, né, é uma noite especial que é o culto o Jason fala que é o culto da palavra, né? É ou não é? Não fala? Não é a quinta da palavra? Então, é a quinta da palavra. Hebreus, irmãos. Eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou ler o capítulo 2, o versículo 1, tá? Então, os irmãos que têm a Bíblia, abre a Bíblia aí, que a Bíblia aberta é Deus te revelando algo da palavra dele, viu? Às vezes Deus te dá uma revelação para você que não dá para o Jason aqui, né, Jason? Viu, irmãos?
Está escrito assim, irmãos, ó. Até o epígrafo aí em cima está escrito assim, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Amém? Agora o capítulo 2 fala assim, irmãos, ó. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Nessa noite, irmãos, eu queria trazer para a nossa meditação, para nós podermos pensar nessa noite, né, esse texto da palavra de Deus, aonde aqui, irmãos, né, nós temos uma grande revelação de algo, irmãos, que eu e você, nessa noite, nós estamos desfrutando aqui. Como aqui o apóstolo, ele vai dizer, vai revelar, de uma tão grande salvação. Deus, irmãos, ele nos ofereceu uma tão grande salvação. E na nossa vida cotidiana, irmãos, olha bem, na sua vida cotidiana, diária, né? Você tem muita facilidade para você poder ser negligente com a sua salvação. Nós temos muita, irmãos. Nós temos muita facilidade para ser descuidado, desmanzelado, desleixado da nossa tão grande salvação. O autor vai falar assim, ó, como nós iremos escapar? Como que você vai escapar de uma palavra falada por Deus? Que Deus disse assim, ó, Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, irmãos, enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo. E ele vai falar assim, ó, quem nele crê não é condenado. O que não crê, ele já está condenado. Por quê, irmão? Porque Deus, ele tem para nós uma tão grande salvação. A salvação, irmãos, é o seu maior patrimônio que você tem na vida. Na vida, você não tem nenhum patrimônio maior do que a sua salvação. Você pode ter todo o tesouro da terra. Todo o tesouro da terra não vai te transportar você para a vida eterna. Para a vida eterna só tem uma maneira de você um dia ser transportado. É se você crer que Deus, ele te amou. Que Deus, ele te amou de uma maneira tão grande.
Ele te amou você de uma maneira tão grande, que Ele te ofereceu uma tão grande salvação, que é Cristo. Irmãos, que é Cristo. E o Cristo é Deus. Ele falou assim, ó, eu e o Pai, nós somos um só. Eu e o Pai somos um. E o Pai, irmãos, resolveu entrar no mundo. E o Pai, ele tinha que entrar no mundo para vencer o pecado no mundo. E para ele poder vencer o pecado no mundo, irmãos, ele tinha que entrar, ele não podia entrar de qualquer maneira. Ele tinha que se tornar um homem. E como que ele se torna um homem? Nascendo, entrando na terra, como todos nós entramos. Só que ele, irmãos, não entra igual eu e você entrou. A partir de uma relação sexual, e ali vai nascer aquela criança. Ele vem, irmãos, ele escolhe uma menina, ele escolhe uma jovem pura, e através dessa jovem, irmãos, ela vai conceber pelo Espírito Santo. É a obra do Pai, e é a obra do Espírito Santo, para gerar o Filho, que vai trazer uma tão grande salvação para você. Para mim, para nós, irmãos, uma tão grande salvação. E tudo isso, irmãos, não começa aqui. Porque o pecado, ele não começou aqui. O pecado, ele começou na onde? No céu. O pecado, irmão, começou no céu. Quando Satanás, ele intentou no coração. Ele falou assim, ó, eu quero ser igual, eu quero ser maior que ele. Eu quero sentar no trono dele. E depois disso, irmãos, ele foi precipitado aos ares, e ele está pairando nos ares para destruir a obra que Deus, irmãos, tem para realizar na sua vida, na sua, na dele, na minha, na nossa vida, irmãos. A obra do Espírito Santo, irmãos. Jesus vai ser gerado pelo Espírito Santo, Deus vai ser gerado, ele vai nascer, irmãos, ele vai crescer, vai viver como homem. A Bíblia, Paulo vai falar assim, que ele vai viver, vai nascer como figura humana. E ele vai crescer, vai ser educado. Ele vai morrer, irmãos. Vai ressuscitar. E ele vai subir e ocupar o lugar dele no céu. Para poder interceder para você, para te oferecer uma tão grande salvação. Para oferecer para você o que, irmãos? Uma tão grande salvação. E ele vai falar, o autor fala assim, mas como que nós podemos ser negligentes? Como que nós podemos ser desleixados? Quantas pessoas, irmão, é negligente com a salvação? Ele vai trabalhar para ganhar o dinheiro, mas ele não vem comer a comida que ele precisa ser. O tratamento da alma dele é aqui, irmãos, não é no serviço. Quando ele morrer, o serviço dele vai continuar lá e o patrão vai pôr outro no lugar dele. Simplesmente ele vai ser descartado. Ele vai pôr outro no lugar dele. E ele foi para onde? Onde que ele vai estar na eternidade? Onde ele vai passar, irmão, a vida eterna? Num lugar de salvação ou num lugar de condenação? Quem crê, irmão, vai ser salvo. Quem crê, irmão, vai ser salvo. Quem cuida de você, irmãos, é Cristo. Quem cuida de você é Deus, irmãos. Ele fala, não vai cair uma folha da árvore se não for da vontade dele. Não cai um fio de cabelo se não for da vontade dele, irmãos. Ele controla o vento. Ele controla as estações. Ele controla os dias, irmãos. Ele controla a sua vida. Ele te guarda da morte. Por quê, irmãos? Porque ele tem uma tão grande salvação para você entender. Você veio aqui para você entender isso, irmãos. Para você deixar de ser negligente, descuidado. O comentarista, irmãos, ele fala assim, ó, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, agora
Ele vai falar através de quem? Do Filho. A quem ele constituiu, irmãos, olha bem o que ele fala. A quem ele também fez, irmãos, todo o universo. Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Herdeiro. Irmãos, eu sou co-herdeiro. Ele é co-herdeiro em Cristo Jesus. O nosso Cristo é herdeiro, mas eu sou co-herdeiro nele. Ele herdou o universo. Você entende isso, irmãos? Deus fala aqui que ele herdou o universo. Ele é herdeiro, ele fez o universo. E nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem uma tão grande salvação para te oferecer. Para me oferecer. E muitas das vezes nós somos negligentes. E o autor do livro, da carta, irmãos, ele vai falar assim, ó. Por esta razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos dela. Ele falou, ó, é por essa razão. Porque nesse tempo, Deus fala através do Filho. Deus fala através de Jesus. Deus fala através da palavra, irmãos. Deus fala através dessa mensagem. E ele fala assim, que por essa razão, nós devemos nos apegar com mais firmeza. Irmão, nós não devemos apegar com frouxidão, pastor Jason. Nós temos que apegar com as verdades ouvidas. As verdades o que você tem que apegar? As verdades. Se apega às verdades que você está ouvindo. Com mais o quê? Firmeza. E não com frouxidão. Nós não podemos, irmão, você vir para o culto e você não apegar a mensagem que o pastor entregou aqui de uma maneira frouxa. Você ouviu, vai embora, esquece. Não, irmãos, a verdade que você ouve aqui, você tem que se apegar a ela. Olha, eu ouvi, Deus falou ontem comigo lá na igreja. Ele falou que eu não posso ser negligente com a minha salvação. Ele falou que Cristo é herdeiro do universo. Se Cristo é herdeiro do universo, e Ele tem uma tão grande salvação para nós, e Ele tem uma tão grande salvação para nós, como que nós vamos ser negligentes? Como que vamos continuar a viver dessa maneira que nós estamos vivendo? Nós temos que apegar o quê? As verdades que nós estamos ouvindo aqui. Para quê? Para jamais, jamais nos desviemos delas. Olha bem, irmão, jamais nós nos desviemos dela. Sabe por quê? Olha o porquê, irmãos, Ele fala assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Irmão, se os anjos entregaram as mensagens, e os homens foram negligentes e desobedeceram. E quando eles desobedeceram a voz do profeta, eles pagaram com o quê? Com a vida, irmãos. Quantos exemplos nós temos de pessoas que se tornaram negligentes, no Antigo Testamento, irmãos, e eles pagaram com o quê? Com a vida. Quando, irmãos, Moisés estava no monte, e Moisés estava recebendo as leis de Deus. E Moisés demorou só um pouquinho, Jason. Ele demorou uns dias, atrasou. Quando ele atrasa uns dias, irmãos, o que acontece? O povo se corrompe. O povo se corrompe e vai fazer o quê? Um bode, um animal, para adorar de ouro. Para eles poderem ver a imagem e adorar a eles. E naquele dia, irmãos, quantas pessoas Deus exterminou?
morreu. Sabe por quê? Foram negligentes. Não quiseram esperar o profeta. Não quiseram ouvir o homem de Deus e foram cair na idolatria. A idolatria custou para eles o quê? A morte. Irmãos, quando Deus fala, é para quê? É para mim e para você obedecer. Quando Deus fala com você, irmãos, Ele fala comigo, é para nós obedecer. Se a palavra falada por anjos, irmãos, ela recebeu o justo castigo, quanto mais as palavras de Jesus. Quanto mais, irmãos, os ensinamentos que a gente recebe aqui, dessa tão grande salvação que Deus está operando na sua vida. Olha a vida do pastor Jason, irmãos, é uma tão grande salvação. Se você olhar a história e o passado dele, irmãos, é obra do Espírito Santo, irmãos. A casa está linda. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo na vida dele. É obra do Espírito Santo, irmãos, na minha vida. E na vida de cada um aqui, irmãos, olha, quanto pecado perdoado. São multidões de pecado, irmão, que são perdoados. São multidões de falhas perdoadas, irmãos, para oferecer para você o quê? Essa tão grande salvação. E é tremendo, irmãos, ó. Aí ele vai falar assim, ó. Dando Deus testemunho, juntamente com eles, ó. Dando Deus testemunho com eles, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuição de quê? Do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É por isso que o Jason, ele aqui falou que os irmãos oraram, e a irmã orou com fé. E o que aconteceu, irmãos? Obra do Espírito Santo. Os sinais seguirão aos que creem. No meu nome irão falar novas línguas. No meu nome expulsarão os demônios. No meu nome, irmão, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. No meu nome irão curar o quê? Os enfermos. É sinais, irmãos. É distribuição dos dons de Deus na igreja pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero deixar nessa noite para o coração dos irmãos é que Deus, irmãos, Ele tem oferecido para nós uma tão grande salvação. E essa salvação, irmãos, é algo espetacular na sua vida. Ele está operando, irmãos, para o quê? Para você poder amar a Deus de todo o seu coração. Amar a Deus com a tua alma. Amar a Deus com o seu corpo. Amar a Deus entendendo tudo aquilo que está acontecendo em cada momento da sua vida lá fora. É lá fora, irmãos. É lá fora que o Espírito Santo vai ser glorificado através do seu testemunho. É por essa razão que você se apega às verdades que você ouve aqui, com firmeza, para você jamais lá fora desviar dessa verdade que você está vivendo aqui dentro. Porque é Deus que opera tanto o querer, como também Deus é aquele que opera o realizar. E Ele realiza segundo a sua vontade. E nessa noite, irmão, Ele veio aqui para realizar. O que Ele quer realizar? Segundo a vontade dEle, Ele tem propósito na vida de cada um dos irmãos. O que Ele quer? Que você entenda, irmãos, é uma grande salvação. O que Jesus fez por você, por nós. O que Jesus está fazendo na nossa vida, irmãos. Nós não podemos ser descuidadosos. Não podemos ser negligentes. Nós temos que viver uma vida, irmãos, na presença do Espírito Santo, que a obra, irmãos, Ele está realizando no coração de cada um dos irmãos. E nessa noite, irmãos, você veio aqui para receber aquilo que o Espírito Santo tem para revelar para o seu coração. Você está aí, mas o Espírito Santo, Ele revela para o seu coração. Ele coloca no seu coração, para você entender. Irmão, a sua salvação
é o seu maior bem. Quando você anda nessas ruas de carbonita aqui, irmãos, olha bem, quando você caminha por essas ruas de carbonita, irmãos, Deus está olhando do céu. Uma grande salvação. Uma grande salvação. Quando você caminha pelas ruas, irmão, Ele está falando, lá vem meu filho. Uma grande salvação. Herdeiro do universo. Vai herdar o universo. Herdeiro, irmãos. Olha bem, irmãos. Você já pensou quando o pai é fazendeiro e morre, e larga a fazenda, ele larga os bens? Irmãos, tudo isso passa. O cara vai fazer o que com tanta coisa? Vai deixar para o próximo, para os netos. Se tiver muito, vai ficar para os netos, para os bisnetos. Salvação não, irmãos. Salvação Deus entrega para você. Não tem jeito de você deixar de herança para ninguém. É você que tem que receber a herança. É você que tem que receber o patrimônio dele. A salvação é patrimônio de Deus para você. E você tem que carregar ela. Filho amado. Filho amado. Meu filho amado, eu te amo. Eu te amo. É isso, irmãos. Deus chamou. Ele fala, eu te amei. Ele nos amou, irmãos, antes de nós ter nascido. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para ouvir e para receber direção e orientação do Espírito Santo. Para quando você for embora, o Espírito Santo, ele vai te revelando a vontade dele, para você poder vencer o dia de amanhã. Para amanhã você poder vencer o dia de amanhã. E depois você novamente, irmão, voltar aqui e receber a palavra da verdade que você vai ouvir. E Deus vai continuar abençoando a sua vida. Você pode dizer amém? Vou fazer uma oração. Fica de pé, irmão, vamos fazer uma oração. A oração que eu quero fazer nessa noite, irmãos, olha, eu quero que você entenda isso, ó. A oração que eu quero fazer é que você entenda que você recebeu uma tão grande salvação. Deus chamou, irmão. Quando Ele fala que Ele amou o mundo, Ele vai, ó, eu amei você. É você que Ele está falando nessa noite, irmãos. Essa salvação é especial. É você que é salvo. É você, irmão, que vai andar pelas ruas de carbonita e é filho de Deus. É herdeiro do universo, irmãos. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso. E que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para ele poder revelar muito mais coisas para o teu coração, para você poder viver aqui a vida, irmãos. Vivendo isso. A gente tem aqui esse trabalho lá, irmão, sabe qual é o nosso desejo? É que todos aqueles irmãos que estão trabalhando, eles estão oferecendo uma tão grande salvação para aquelas comunidades, ó, no Iraque, na África, lá em Burkina Faso, no Paraguai, na Venezuela. Irmãos, eles estão lá, como o Jay está aqui, para oferecer o quê? Uma tão grande salvação, para você não ser negligente com ela. Como você vai escapar? Irmão, eu pergunto, como é que você vai escapar? Se você for negligente. Não tem jeito. Mas se você apegar as verdades ouvidas aqui nessa casa, se você pegar com firmeza,